Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Bom dia a todos. Nós estamos trabalhando com essa revista que os irmãos estão vendo aqui na tela, uma revista da editora Cultura Cristã. Tem como tema eu mesmo e os outros, o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. Hoje nós vamos falar sobre O Prazer é Meu. É a aula de número 9. Nesta aula vamos entender que podemos desfrutar alegremente dos prazeres que Deus nos concede. Nesta aula também vamos lembrar de que a chave para a vida cristã é a sobriedade e não vamos permitir que os prazeres, por mais lícitos, os prazeres, por mais lícitos e legítimos que sejam, prejudiquem a nossa relação com Deus. Também não vamos deixar que os prazeres prejudiquem a nossa fé e não vamos deixar que os prazeres prejudiquem o nosso relacionamento e também prejudiquem o nosso corpo. E aqui na tela nós temos um versículo, o versículo base da nossa lição, que diz assim, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Antes de iniciar nossa lição, peço que os irmãos abaixem suas cabeças e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento em que o Senhor nos dá, Senhor, a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando neste momento, que o nosso aprendizado aqui, Senhor, entre nos nossos corações e que o Senhor nos dê força e esperança para continuar, Senhor, fazendo tudo aquilo que agrada a Ti. É que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, percebam que a livre manifestação no lazer, essa livre manifestação que nós temos no lazer, a busca pelo prazer a todo custo, pode nos trazer problemas. Busca somente pelo prazer, busca pelo prazer a todo custo. Preciso viver hoje, preciso viver desta maneira, sempre querendo viver alegremente momentos de felicidade a todo custo, né? Tem pessoas, principalmente os jovens, que só pensam em curtição, só pensam em curtir a vida, mas também não são só os jovens. Adultos também, que já são até mais de idade, que passa aquela fase da adolescência para jovem, mas que já estão numa idade um pouco mais avançada, que também só pensam em curtir a vida, né? Esquecem dos compromissos que têm, não cumprem com os seus deveres. Então, isso envolve uma atitude de falta de compromisso com as coisas importantes. E a gente pode dar alguns exemplos, né, que vemos que acontece nos dias de hoje, né? Pessoas que faltam ao trabalho, deixam de cumprir o seu compromisso, né, com o trabalho, porque muitas vezes passam noites em claro e talvez chegue em casa depois de uma balada, depois até de ter feito uso de bebidas alcoólicas e acabam passando aquela noite fora e não vão trabalhar. Pessoas que
atrasam nos seus trabalhos, saem num domingo à noite e chega e vira madrugada e chega na segunda-feira porque passam a madrugada na balada, pessoas que ali estão de ressaca da balada, né? E aí acabam não cumprindo o seu dever junto ao trabalho. Tem pessoas que nem chegam em casa para ir para na segunda-feira ter que assumir o seu compromisso do trabalho. Tem pessoas que deixam até os seus filhos pequenos sozinhos em casa e acabam saindo à noite, vira madrugada, enquanto seus filhos estão em casa ali dormindo. Outras, por conta do lazer, de alguns momentos de prazer, gastam mais do que devem, não conseguem assumir o compromisso de pagar as suas contas, fazem tudo pelo prazer. Talvez seja o prazer carnal, o prazer da carne, né? E nós cristãos? Né? Esse é alguns exemplos que podemos dar, né? Mas tem outros exemplos que poderia dar aqui para falar sobre o prazer a todo custo. E nós cristãos, será que seria justificável o cristão se esconder atrás da afirmação de que o prazer é seu e se jogar de cabeça em tudo o que quiser, fazer tudo o que quiser a todo custo pelo prazer, aproveitando o máximo cada segundo da vida? Ou será que o cristão deve abrir mão de todos os prazeres e ter uma vida desprovida de momentos alegres e divertidos? A nossa lição de hoje, nós vamos entender melhor estas questões. Será que o cristão ele precisa viver só de prazer, prazer a todo custo, e fazer as vontades que talvez são vontades que não desagradam a Deus também? Ou será que o cristão deve abrir mão dos prazeres? Porque nós sabemos que temos aqueles prazeres que são lícitos, que a gente pode ver alegremente, mas que devemos viver com sobriedade. Enquanto tem prazeres que são prazeres ilícitos, prazeres que desagradam a Deus, mas tem aqueles prazeres que são lícitos e excessivos também que desagradam a Deus. Então, prazeres lícitos que podemos fazer alegremente, talvez com a nossa família, tudo, mas que sejam equilibrados. E prazeres que não podemos fazer de forma alguma. É sobre isso que nós vamos entender melhor essa questão. Nossa lição de hoje, o primeiro tópico da nossa lição é esse que está escrito aqui, está em latim, né? Carpe diem, carpe noctem. E aqui está falando de um filósofo, um poeta latino do século I a.C., Horácio, que escreveu um verso que tem influenciado muitas pessoas e tem influenciado muitas culturas ao longo da história e também na nossa época. E ele disse que devemos aproveitar aí o dia e ele diz assim: aproveita o dia e confia o mínimo possível no amanhã, né? A ideia é que a vida ela é passageira, então a gente precisa aproveitar o máximo o presente, né? O presente deve ser vivido intensamente, sem nos preocuparmos com o futuro. O importante é viver o momento antes que seja tarde demais, né? E essa expressão que nós estamos lendo aqui, Carpe Noctem, significa aproveitar a noite, né? É uma expressão que se popularizou e ela é usada com essa outra expressão, Carpe Diem, né?
se carpe diem é um estímulo para aproveitar o presente, assim como Horácio coloca aí na sua frase, né? Aproveita o dia e confia o mínimo no possível do amanhã. Carpe diem é um estímulo a aproveitar o presente, né? Enquanto carpe noctem é um incentivo a aproveitar a noite, especialmente depois de uma semana de trabalho, a pessoa que trabalha a semana inteira, aí chega na sexta-feira, ela quer aproveitar a noite da sexta, quer aproveitar a noite do sábado, a noite do domingo, não só a noite, mas ela quer viver intensamente aquele momento de prazer, né? Tem uns que dizem lá, sextou, né? A gente vê muitas frases aí, sextou, não é porque a gente não pode falar que sextou, né? Porque é sexta-feira, mas talvez qual que seria o sentido de muitas outras pessoas falarem desta forma, né? Sextou, né? O importante é que nós cristãos temos que estar sempre atentos a isso, né? Qual é a motivação da pessoa falar sextou? Será que é sextou porque ela vai curtir aquele final de semana excessivamente, talvez curtir baladas da noite, aproveitar a noite, é, esquecer do futuro, né? É, será que é um sextou? Seria o prazer a todo custo? Para muitas pessoas, sim, né? Aproveitando sempre aquele momento, esquecendo dos compromissos posteriores, esquecendo até mesmo do futuro, porque todo final de semana a pessoa quer viver aquele prazer intensamente. Vamos aproveitar a noite. Vamos aproveitar a noite hoje e na outra, e nesse mês, e neste ano, e no outro ano. Então, a pessoa acaba esquecendo do seu futuro também, né? As pessoas, a gente vê que as pessoas saem do trabalho, e tem pessoas que já saem do trabalho e já vão direto até para a balada, né? Planeja tudo para que isso aconteça. O foco da pessoa é sair e satisfazer em prazer, e esse prazer ela busca a todo custo, né? Acompanhe comigo, irmãos, o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 13. Paulo ele argumenta, né? Paulo ele usa um argumento que remete a Isaías. Diz assim: mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem aqui na nossa revista um comentarista, Simon Kistemaker, que diz assim: ele diz que Paulo ele está pensando na atitude despreocupada das pessoas em Jerusalém. As pessoas estão ali em Jerusalém, um exército estrangeiro começa a devastar o seu país, e aí, em vez de buscar força no Senhor, em oração, aquelas pessoas de Jerusalém, elas se entregam à festança e elas matam animais e comem e bebem e vivem aquele momento todo de prazer, e aí, em vez de chorar pelos seus pecados, eles propositadamente se afastam de Deus e adoram o estilo de vida expresso nas palavras aqui. Nas palavras de prazer, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A confiança deles está ali naquele momento de prazer, porque o que mais importa se amanhã nós vamos morrer? Eles esquecem do poder de Deus e o poder que Deus tem de perdoar pecados e te livrar de situações que possam levar à morte. Então, essas palavras expressam aqui a lógica daqueles que não conhecem a Deus e têm uma esperança que se limita somente a esta vida. A pessoa, ela tem a esperança nessa vida e quando ela morre, não exista mais nada, né? Ela tem esperança que
que a vida se limita somente a isso e não leva e também acaba não levando a sério as suas responsabilidades terrenas. Acontece isso com muitas pessoas, as responsabilidades acabam ficando para depois, né? Vamos nos aprofundar a esse primeiro tópico, né? E nós vamos dividi-lo em três subtópicos. Um subtópico vai falar quem não conhece a Deus. O segundo subtópico vai falar esperança limitada somente a esta vida. E o terceiro vai falar sobre as pessoas que não levam a sério suas responsabilidades terrenas. Primeiro, subtópico: viver como quem não conhece a Deus. Tem pessoas que vivem uma vida leve, levam uma vida despreocupada de tudo, afinal, para que se preocupar com as coisas? Até parece uma boa ideia viver sem preocupação. Quem não queria viver sem preocupações? Mas se pensarmos assim, com certeza teremos problemas. E por que teremos problemas se queremos viver numa vida boa, em ter a ideia que não teremos preocupações? Primeiro, se vivermos à vontade, né, como diz aí no ditado popular, livre, leve, solto, sem preocupação, teremos um estilo de vida que abrirá a mão da ética cristã. Eu posso fazer tudo. Então, se eu posso fazer tudo, se eu vivo à vontade, sem preocupação nenhuma, sem os meus compromissos, eu tenho, sem responsabilidade, sem compromisso, eu tenho um estilo de vida que vai abrir mão da ética cristã. Não podemos, então, fazer o que quisermos. Não podemos viver como se Deus não existisse. Nós cristãos não podemos viver uma vida sem preocupação, sem compromisso, sem responsabilidade. Nos comportando desta maneira, o que nos restaria? Como diz lá o texto, nos restaria comer, beber e somente esperar a morte, porque a vida não passa disso. Aqui eu não estou dizendo que é errado termos um momento nosso de lazer. Nós temos que procurar o lazer, até porque quando procuramos um entretenimento, faz parte da nossa vida também como cristão procurar ter o nosso momento de lazer, porque afinal nós fomos criados por Deus como seres sociais que precisam também se divertir e se alegrar. Quando lemos reportagem de médicos e psicólogos, eles dizem ali a importância de se divertir e se alegrar. Né? Imagine a gente aqui com a nossa agitação da nossa cidade, né? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, as atividades diárias que temos, né? Saímos de casa logo cedo, tem pessoas que trabalham à noite, de madrugada também, mas você vê aquela agitação diária da saída de casa para o trabalho, e você vê o horário de pico, onde tem toda aquela movimentação de ônibus e trens, e as pessoas dentro de ônibus e trens lotados, congestionamento, aquela poluição sonora, né? Isso causa mau humor, causa cansaço, estresse nas pessoas. E só estou falando de um dos motivos aqui da vida diária. Nós temos aqui as nossas preocupações, também a pressão que sofremos aí por outros motivos também. E para que essa pressão e para evitarmos que nos adoeçamos, para evitar o prejuízo na nossa qualidade de vida, então nós precisamos
colocar em práticas algumas atividades de lazer. Procurar de fato formas de diversão, formas de como podemos descansar e desenvolver a nossa mente e o nosso corpo. Tem uma reportagem aqui que pegaram na nossa revista, está aqui na nossa revista, que é de um psicólogo e professor da Uninassal, Centro Universitário Maurício Nassau, Recife. Aí ele coloca aqui do campus Cajangá. Amaro Ferreira. O lazer não pode ser visto como um desperdício de tempo, pois ele é fundamental para o nosso bem-estar e produtividade. O lazer não ajuda somente no controle do estresse, mas também nos ajuda na percepção de autocuidado e equilíbrio na saúde mental e física. Irmãos, quando a gente busca o lazer ele proporciona muitos benefícios para a nossa saúde. Quando você busca se alegrar no seu precioso tempo de lazer, a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida, ela melhora, né? E você sai daquela rotina, né? Você sai da rotina e você acaba tendo um pouco de descanso. Então é importante sempre que nós, também cristãos, encontremos atividades agradáveis a se fazer, né? Isso ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento social e também previne o surgimento de sintomas de depressão, de ansiedade e de outras doenças. Então, para nós termos um momento de descanso, muitas vezes não é preciso ser rico, ter muito dinheiro. Não, existe coisas a se fazer, ocupações simples que podem ser incluídas aí no nosso cotidiano, né? A gente não é máquina, nós somos pessoas, né? E precisamos deste momento de lazer. Precisamos de desfrutar com sabedoria e sobriedade de quem sabe que a liberdade tem limites e que precisará prestar conta com Deus, que é um ser perfeitamente santo, Deus é um ser perfeitamente justo, bom e exige uma postura nossa, uma postura ética nossa, uma postura que seja sóbrio, momentos que sejam para que podemos realmente saber que aquilo é o nosso momento de descanso e de lazer. Não momentos excessivos de lazer sem preocupações, sem compromisso, sem responsabilidade. Salomão nos ensina lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Acompanhe comigo aqui na nossa tela este versículo, que diz assim: Alegra-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração andar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. O segundo subtópico da nossa lição é esperança limitada a esta vida. Sabemos que tudo que temos está diante dos nossos olhos. É natural que queremos desfrutar das coisas que aparecem ao máximo de tudo o que aparece à nossa vista, de tudo que a vista alcança. É natural a gente querer desfrutar o máximo de tudo isso. Mas, como cristãos, cremos que a vida não se resume ao que tem neste mundo. Na verdade, na palavra de Deus fala que nós somos peregrinos aqui na terra,
né? Paulo nos ensina que a nossa pátria está nos céus. E aqui na tela tem um versículo bíblico, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro diz que somos peregrinos, e lá em 1 Pedro, se os irmãos pegarem a Bíblia e acompanhar comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Na verdade, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E diz isto lá em 1 Coríntios 15, 19. Né? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se somos forasteiros, nós não podemos colocar os nossos corações, o seu coração, irmão, não pode ser colocado nas coisas deste mundo. Se a nossa pátria está no céu, devemos pensar nas coisas lá do alto, né? Não nas que estão aqui na terra. E lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz isso: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O prazer é uma bênção de Deus para a nossa vida. Quando Deus quer que nós sentimos prazer em momentos de lazeres. Mas nós não podemos mergulhar de cabeça, mergulhar somente no prazer, a ponto de nos esquecermos que somos peregrinos e temos e a nossa pátria é lá no céu. Por maiores e melhores que sejam os prazeres legítimos deste mundo, nossa vida não pode se resumir a eles. E a nossa esperança não pode ser colocada neles. Nossa vida não pode se resumir aos prazeres, somente a eles, e a nossa esperança não pode ser colocada somente nos prazeres. A vida é uma peregrinação também. Nós estamos caminhando, o nosso coração e os nossos olhos têm que estar postos na esperança da glória com Cristo. Se os irmãos tiverem uma Bíblia aí, ou no aplicativo, ou Bíblia física mesmo, peço que abram aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O nosso subtópico 3, terceiro aí e último desse tópico, vai falar sobre as responsabilidades terrenas, né? Vai falar que nós não podemos viver sem responsabilidades terrenas. Nós temos nossas responsabilidades aqui. Sabemos que somos peregrinos, mas não devemos viver sem preocupação, sabendo que nós temos as nossas responsabilidades terrenas. O lazer é uma parte importante da nossa vida, né? E como nós falamos aqui, aqueles prazeres sóbrios que devem ser desfrutados, que alegram o nosso coração, mas eles merecem atenção, né? Quando a gente investe dinheiro e tempo em atividades prazerosas, é necessário, sim, que façamos isso para que tenhamos uma boa qualidade de vida, né? Mas não podemos esquecer que devemos também ter uma certa atenção a outras áreas da nossa vida, porque nós precisamos pensar na nossa família, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, precisamos pensar nos nossos estudos, nos trabalhos que fazemos, né?
Nós precisamos também pensar no nosso corpo, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa igreja. Enfim, temos que cumprir nossas responsabilidades terrenas quanto não só ao prazer, ao lazer, mas a tudo isso e muitas outras coisas, né? É triste quando a gente vê os pais que deixam de dar atenção para os seus filhos, porque talvez ele passa não só um sábado lá, mas todos os sábados com os amigos, talvez jogando bola, participando daquele churrasco, jogando papo pro ar, às vezes até ingerindo bebidas alcoólicas, entre outros momentos que ele poderia estar ali com a sua família, com os seus filhos, desfrutando deste momento, mas esquece e não reconhece que os filhos são herança do Senhor, né? Pessoas que passam a noite em claro em busca de diversão não é atitude de quem reconhece que seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que esse corpo que é templo do Espírito Santo de Deus, ele precisa de cuidado para manter a saúde que Deus te deu, que Deus te dá, né? Bom, vamos parar aqui nesse tópico 1, com os 3 subtópicos, e agora nós vamos dar início ao segundo tópico da lição, que são os prazeres destrutivos. Você, irmão, deve estar aí já sabendo, né, quais são os prazeres destrutivos que podem nos destruir, podem acabar nos levando para a morte de pecado, né? Não que o irmão irá perder a salvação, não é nada disso que eu estou falando, mas que nos leva a nos afastar de Deus, né? O que vimos até aqui se aplica, o que nós falamos até agora foram os prazeres lícitos, os prazeres que são os prazeres sóbrios, mas também tem que ter aqueles prazeres excessivos. Agora nós vamos falar sobre os prazeres ilícitos, né? Antes, eu queria falar aqui que, assim, os prazeres que são lícitos, os prazeres que podemos fazer, que é o lazer, passear no shopping, jogar um futebol, sair com os amigos, são prazeres que podemos fazer, que são os prazeres lícitos, mas só que mesmo sendo lícitos, podem às vezes se tornar prejudiciais se não forem usados com sobriedade, né, com equilíbrio. Mas agora nessa parte que fala sobre prazeres destrutivos, há uma longa lista de prazeres maus. E, como eu disse aqui, os irmãos devem saber e ter certeza de quais são esses prazeres. Os prazeres que causam dano quando fazemos. Causam danos para sempre, independentemente do modo como são usados. Esses prazeres que são ilícitos, prazeres maus, isto é, prazeres que causam danos para sempre, independentemente do modo como são usados. Nós podemos dividi-los em prazeres que causam dano a quem os pratica e prazeres que causam dano também aos outros. Então, ele causa danos a quem pratica e causa dano a outras pessoas. Quem nunca ouviu alguém dizendo assim, fulano é uma boa pessoa, o que ele faz só prejudica a ele mesmo. Muitas vezes nós ouvimos esta frase, né? Ah, fulano está fazendo aquilo, mas ele não está causando dano às outras pessoas. Até a pessoa às vezes pensa assim, bom, aquilo que eu estou fazendo não está prejudicando ninguém. Eu sei que está prejudicando a mim, que eu estou pecando, mas
não está prejudicando outras pessoas. A ideia por trás dessa frase também é dessa justificativa de que a pessoa não só está prejudicando a ela mesma, é que tudo está bem se aquele vício, se for um vício, né? Vou colocar aqui um vício, não causa dano a terceiros, né? Nós percebemos que tem alguns danos prazerosos, tem alguns prazeres que causam danos, e a gente pode dar exemplos de alguns aqui que causam danos à pessoa, mas causam dano às outras pessoas também. A gente vê pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas, pessoas que fumam, pessoas que usam drogas, pessoas que praticam sexo casual, jovens principalmente que pegam aquelas maratonas de jogos online, daqueles jogos que ele passam dias e às vezes madrugadas jogando vários dias e sem parar. Talvez consumo também excessivo de doces, bebidas, aqui pode até entrar a gula também. Também vamos aqui encaixar nessa descrição aqui. Nós temos dois problemas aqui, irmão. Acompanhe comigo. Nós vamos falar de dois subtópicos dessa parte 2. O primeiro é o danos aos que amam os envolvidos. A família, as pessoas podem pensar assim que a família não vai sofrer dano quando a pessoa fuma. Mas se você perceber, uma pessoa que fuma, ela vai causar dano sim à família, porque aquele dano que ataca talvez o pulmão do fumante ou causa outras doenças, né? A família sofre com isso. A família sofre com o alcoólatra. Sofre com o alcoólatra. Os amigos e familiares não vão sofrer quando um drogado estiver até parecendo, eles falam entre aspas, um zumbi. Será que a família não sofre com isso? A pessoa emagrece tanto, está sofrendo com aquele momento. Será que a família não sofre? Os queridos não sofrem quando vem alguém desperdiçando boas oportunidades na vida por não conseguir largar o videogame para estudar ou para trabalhar. A pessoa fica ali, o jovem, no videogame, celular. E você acha que os pais, eles não sofrem porque o filho, ele está tão viciado naquilo e deixa de estudar, deixa de trabalhar, né? Será que realmente esses danos causam mal só à pessoa? Todas as pessoas que amam essa pessoa, ela sofre, e sofre muito, sofre com o viciado, sofre com as pessoas que fazem essas coisas. No caso de familiares, o dano também pode ser até financeiro, né? Muitas vezes. Pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas, às vezes criam uma conta em um bar e ficam devendo naquele bar, né? Gastam todo o seu pagamento, seu salário, sua aposentadoria naquele bar, com fumo, com bebidas alcoólicas. Esses são os prazeres da carne, prazeres destrutivos, prazeres ilícitos que são prejudiciais à saúde da pessoa e também prejudicial à saúde dos familiares. Acima de tudo, a autodestruição trazida por prazeres danosos causa tristeza em Deus, né? Que foi quem o criou e lhe conferiu dignidade e agora te vê ali dominado pelos seus próprios desejos. O segundo subtópico diz assim: prazeres que causam dano ao templo do Espírito. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo de Deus. Eu pulei aqui.
o segundo tópico, mas eu vou retornar aqui. Só um minuto, irmãos. Bom, eu não vou conseguir voltar aqui neste momento, mas nós vamos aqui para o segundo tópico que nós estamos falando aqui, que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Depois a gente vai para a conclusão, que é o final aqui. Então, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 19 a 20, diz isso, né? Referindo-se especialmente ao pecado da lascívia, da impureza, da imoralidade, né? Sexual também, que diz aí, né? O pecado que as pessoas cometem com o corpo, não é verdade? E aí, irmãos, quem pratica tais imoralidades, ela peca contra o próprio corpo. Embora esses versículos aí falam especialmente sobre a lascívia, isso também pode ser aplicado a outros pecados, pecados cometidos contra o corpo, né? Pessoas que fazem uso, são viciadas aí no cigarro, no bebida alcoólica, essas pessoas elas estão aí se prejudicando o corpo, né? O fumo é associado ao câncer, né? E outros problemas de saúde, pessoas que estão destruindo o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quem se preocupa com o seu corpo como bênção de Deus e templo do Espírito Santo, não deve se aproximar desses prazeres danosos. E para concluir a nossa lição aqui, irmão, não caia na história de que o prazer é meu e eu me divirto como quiser. Não é isso que você deve pensar aí como cristão, que o prazer é meu e eu me divirto como eu quiser. Há prazeres legítimos, né? Prazeres lícitos, prazeres que a gente pode se alegrar, né? Que devem ser realmente desfrutados com devida sobriedade. Temos que ser sóbrios para que esse caráter abençoador ele seja mantido, né? O uso excessivo e desregrado de prazeres, mesmo que ele seja lícito, que aqueles prazeres que a gente pode fazer, sempre, se ele for excessivo e não tivermos equilíbrio, ele será prejudicial em nossa relação com Deus, sim, né? É prejudicial para a nossa relação com Deus, com relação à sua fé, à sua estabilidade de todas as áreas da sua vida, como nós falamos aqui, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nos nossos compromissos, nossas responsabilidades, porque nós temos compromissos a cumprir, né? Então, o prazer, os prazeres, mesmo quando eles são lícitos, mas em excesso, ele atrapalha a nossa relação, sim, atrapalha a nossa relação com Deus. Os prazeres destrutivos devem ser evitados a todo custo, porque aqueles que têm consciência de que seu corpo é um presente de Deus, e tem as pessoas que têm consciência que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, jamais deverão cair no prazer danoso, no prazer prejudicial, no prazer ilícito, prazeres proibidos às vistas de Deus, né? Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Desfrute alegremente dos prazeres que Deus lhe concede. Contudo, todavia, lembre-se de que a chave para a vida cristã é a sobriedade. Não permita que seus prazeres
por mais lícitos e legítimos que sejam, prejudiquem sua relação com Deus, prejudiquem a sua fé e prejudiquem os seus relacionamentos e prejudique o seu corpo. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a vida de todos e no próximo, no domingo agora, daremos continuidade à nossa revista com a lição 10 e a lição 11, que vai falar sobre a igreja é minha. E essas duas, essa continuidade dessa revista com a lição 10, a igreja é minha, 10 e a lição a igreja é minha, parte 2, nós estaremos com o presbítero Marcos, que Deus estejamos orando aí para que Deus abençoe também a vida do nosso irmão na preparação dessas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima.